Revista Novo Tempo já está no ar. E no quadro Maranata de hoje, vamos para o Quênia, país da África Oriental. Por lá, na região chamada Ilirete, extremamente quente e seca, a Maranata levou água e mudou a realidade da população local. O norte do Quênia é um lugar místico que as pessoas pouco conhecem. As tribos são totalmente diferentes. O terreno é diferente. E se você e eu fôssemos deixados aqui para sobreviver, em 3 dias estaríamos mortos. Não saberíamos onde e como conseguir água, nem comida, o que não comer, nem sequer aguentaríamos o calor. Isso me fez pensar no que Jesus disse: estarei convosco até os confins da terra. E eu tive certeza que tínhamos chegado nos confins da terra. Se nós formos, não poderemos esquecer de absolutamente nada mesmo. Estamos indo para outro planeta e não poderemos voltar para a Terra. A Maranata trabalhou em locais remotos ao longo de sua história, mas um dos mais desafiadores dos últimos tempos foi uma área chamada Ileret. Localizada no norte do Quênia, perto da fronteira com a Etiópia, Ileret é extremamente remota, quente e seca. Não há água limpa em lugar algum. Os últimos anos de seca pioraram a situação. A tribo da Sanak viveu às margens do lago Turkana e na Etiópia por gerações e preservou em grandes partes seu modo de vida tradicional. Embora longe da civilização moderna, esta região talvez seja conhecida no mundo por alguns importantes achados arqueológicos. Descobertas de ossos e crânios pré-históricos e de um fóssil considerado da primeira pegada humana fazem esta área ser considerada por alguns como o berço da humanidade. Os Dassanak que vivem aqui são pastores criadores de gado e se deslocam de um lugar para o outro à procura de água e comida para seus rebanhos. As temperaturas em Ileret podem ultrapassar os 38 graus e atualmente, pelo que se sabe, não chove por mais de um ano. Embora a região tenha uma grande massa d'água, o lago Turkana ele é salgado e sujo. Por isso, as pessoas cavam em leitos secos de rios para encontrar bolsões de água que escoam da terra. Alguns desses buracos têm de 5 a 7 metros. A água que é retirada não é limpa, mas é tudo o que eles têm. Esta é Davo. Ela tem 15 anos e um filho. Seus dias são gastos retirando água desses buracos. Sofremos muito com a seca aqui. Alguns lugares onde plantávamos, perto da fronteira com a Etiópia, foram engolidos pelo lago. Sumiram. A gente teve que mudar para essa região aqui. Mas a seca acabou com quase tudo, porque fica muito tempo sem chover. É muito, muito difícil. A gente vê muito gado morto e muitas carcaças espalhadas por todo lugar. O dia de Dawo começa cedo. A comida não é abundante aqui, então o dia começa com um chá. Depois de preparar a bebida para as crianças, ela sai de casa e faz a longa caminhada até o leito de um rio. A tarefa de coletar água costuma ser das mulheres e meninas da aldeia, que às vezes viajam em grupos por segurança. Dao e as outras mulheres descem por um buraco profundo, o que por si só já é um desafio. Felizmente, para Dao, o seu buraco tem uma poça d'água no fundo. Ela não vai precisar retirar areia para encontrar água. Infelizmente, a água está totalmente barrenta. Com o trabalho em equipe, elas levam jarros e recipientes para baixo e seu conteúdo pesado é içado para fora do buraco. Às vezes, até esses buracos secam. Quando seca tudo, a gente caminha até o lago. É longe daqui, então a gente sai cedo e volta tarde. Bem quando nossos filhos estão dormindo, porque demora muito. Quando não tem opção, a gente precisa pegar água do lago, mas não faz bem pra gente. É sujo e salgado, mas a gente não tem escolha. A gente tem que usar essa água para sobreviver. A Maranata soube de Ileret quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na divisão centro-leste africana, nos pediu para construir igrejas para as crescentes congregações entre os Dassanak. Um missionário adventista havia sido enviado anos antes e o evangelho estava se firmando. Mas essas novas congregações adventistas se reuniam sob árvores e precisavam de espaços cobertos para se proteger dos fortes raios solares.
Em 2016, a equipe da Igreja de um Dia da Maranata viajou para Ileret e construiu 4 igrejas em diferentes aldeias da região. Lá tomamos conhecimento da necessidade desesperadora de água da população. As pessoas... Meu Deus, que vida difícil eles têm aqui. E estão sempre à procura de água. A vida deles é essa. Eles vão para esses leitos de rios secos e cavam bem fundo à procura de água para conseguir encher um copo e tentar sobreviver. Tivemos que voltar e começamos a fazer planos de como ajudar, mas é muito difícil e desafiador. A logística é difícil. Tudo tem que ser trazido para cá. O maquinário, os caminhões, os canos, o combustível, a comida e todo o pessoal responsável. Se esquecer alguma coisa, não pode correr e comprar numa loja. Tem que trazer tudo. A equipe faria uma jornada que levaria 5 dias em longos trechos de paisagens árida, sem estradas ou oficinas para consertar problemas mecânicos. Toda a preparação foi assim, grande. Todo mundo foi designado para fazer uma função, por assim dizer. Cada um tinha a sua tarefa para tentar garantir que nada seria esquecido. Tivemos que trazer, pneus extras, tubos e válvulas extras. Tivemos que trazer mangueiras extras por causa do radiador ou dos radiadores. Tivemos que trazer fluido de arrefecimento. Tínhamos 8.000 litros de água no nosso caminhão, que transporta água. E também um tanque de 3.000 litros de diesel. E além disso, tivemos que trazer 1.500 cilindros de plástico para o diesel usado na perfuração. A viagem de Nairobi até aqui foi bastante única. Foi um negócio alucinante que eu nunca vou esquecer. Durante 2 dias, o comboio viajou em estradas pavimentadas da sede da Maranata, perto da capital Nairobi, até a cidade de Marsabit. A partir daí, não havia mais estradas pavimentadas. E então, foi no dia seguinte, a partir dali, que a verdadeira viagem começou. O asfalto terminou e pegamos estradas complicadas. O que era outra dificuldade. Nós só podíamos andar a no máximo, digamos, uns 10 ou 20 quilômetros por hora. Era um comboio de 10 veículos, muita poeira e foi muito desafiador. As temperaturas ficavam entre 40 e 42 graus. E, infelizmente, a maioria dos veículos não tinha ar-condicionado e nem ventilador. Só podíamos abrir as janelas. E só os veículos pequenos tinham ar-condicionado. Nosso caminhão não tinha. Então só podíamos abrir as janelas e o teto solar. E basicamente andar com o teto solar aberto. Para que entrasse um pouco de ar. Mas também entrava poeira. Não era um ar puro. A viagem eu marquei no odômetro. Foi de mais ou menos uns 1.000 quilômetros de distância. Mas pareceu que tinha sido uma viagem mais longa por causa das condições da estrada. O voluntário e apoiador da Maranata, John Thomas, cresceu no Quênia e foi diretor de uma escola secundária aqui. Ele acompanhou a equipe na viagem. Há desde areia e pedras vulcânicas que precisamos contornar, até peças mecânicas precisamos trocar, como mochilas de molas, articulação de direção, sistema de refrigeração nos caminhões e sistemas de combustíveis que precisaram de reparos. Foi uma aventura contínua de quanto poderíamos andar até termos que parar para fazer outro reparo, por conta da irregularidade das estradas. Houve lugares em que nós só víamos areia. Não havia estrada, nós tínhamos que fazer ela. Tivemos que remover espinhos e também pedras para que os caminhões passassem. Tínhamos que verificar se não havia pedaços de pedras nos pneus dos caminhões para não estourarem. Tivemos muitos desafios e tivemos que arrancar alguns arbustos cheios de espinhos. Se você não tiver paciência e não se dedicar à missão para a qual está indo, então você vai querer desistir. Antes de vir para o Ileret, tivemos que preparar nossas mentes para o que aconteceria. Nós já tínhamos previsto, digamos assim, que seria um período de dificuldade, sabe, pra gente. Seria 1 mês. Então, fosse lá o que aparecesse, estaríamos prontos para enfrentar.
Apesar das muitas avarias mecânicas no calor escaldante, o comboio atravessou o deserto de Shalby e enfim chegou à área de Ileret. A equipe da igreja de um dia, que também veio, começou a trabalhar em um novo local de culto para a congregação adventista do 7º dia de Nangoli. A equipe de perfuração se instalou perto da vila de Seritio, otimista de encontrar água logo, já que o relatório geológico mostrava a possibilidade de uma água em profundidade relativamente rasa. Mas as temperaturas extremas começaram a derreter os tubos hidráulicos de borracha do equipamento de perfuração. Em Seritio tínhamos grandes expectativas, porque somos acostumados a perfurar. Mas infelizmente, quando começamos a perfurar, o clima estava tão quente que foi impossível continuar durante o dia. Então começamos a perfurar naquela mesma noite e acabamos nos deparando com outro desafio. Percebemos que as paredes estavam desmoronando. Ao perfurar, a vibração e pressão. Quando a pressão e a vibração atingem as paredes, elas tendem a desmoronar. O que impede que a haste de perfuração gire ou se mova para cima e para baixo. É o que chamamos de colapso. E quando há colapso, é um desafio, porque não podemos subir, descer e nem girar. Temos que usar um revestimento temporário para segurar o solo para podermos continuar perfurando o poço. Acabamos pondo revestimentos temporários e encapsulamos o buraco. Por sorte, graças a Deus, encontramos água em determinada profundidade e todo mundo ficou muito feliz. No outro dia, tivemos que nos preparar para a instalação da bomba. Todo mundo acordou e fomos esvaziar o poço. Bom, para esvaziar um poço, costumamos usar ar para remover todas as partículas pequenas que há nele. É por isso que também usamos uma coisa que chamamos de espuma. É mais um sabonete que ajuda na limpeza do poço. Era enorme. Tinha tipo 2.000 litros de água por hora, ou 2 metros cúbicos. E a alegria era geral. Eles nunca tinham visto tanta água assim de perto. Então não sabiam direito como reagir. Estavam em choque. Mas dava para notar pelos rostos e pela forma como apontavam e gesticulavam. Aquilo era um sinal, claro, de que estavam felizes. A equipe de perfuração então foi para a aldeia de Watali, lar de Dao. Ela e o resto da aldeia observaram o dia todo. Onde pegamos água é muito longe. Então vai ajudar muito se tiver água limpa aqui perto. Vai me salvar muito tempo. E eu vou poder fazer muitas coisas em casa. Vai ajudar a ganhar muito tempo. Meu filho vai ter mais saúde. Assim como as ovelhas e o gado, a situação vai melhorar. Para todo mundo. Porque agora a gente também vai poder plantar legumes para ter o que comer. Eu nem posso imaginar que vou ter acesso a tudo assim tão fácil. O sonho de Dao se baseava na esperança de que a equipe de perfuração encontrasse água. Mas ao longo da perfuração, a equipe se deparou com o mesmo problema que em Seritio, um buraco em colapso. Porém, desta vez era maior e irrecuperável. Esse foi o momento mais difícil, porque todo mundo se desmotivou. Fomos cavar um poço e não conseguimos água. Foi muito desanimador. Então voltamos para a igreja, sentamos e oramos a Deus. Dizendo: Deus, se nos mandou aqui para cumprir sua missão, que ela seja feita. A decisão foi cavar um novo poço a cerca de 30 metros do inicial. Mais uma vez, ao longo da perfuração, a terra arenosa começou a desmoronar o buraco. Dessa vez, porém, a equipe teve o cuidado de inserir um revestimento para proteger o buraco. Mesmo assim, às 21 horas daquela noite, eles pararam sem encontrar água. Todos estavam desencorajados. Fizemos nosso culto noturno e oramos a Deus. Nós fomos para a cama, sabendo que não havia água. E acordamos cedo no outro dia. Tentamos esvaziar o poço, mas não havia nada. Nós pedimos para o escavador ir um pouco mais fundo para tentar achar alguma coisa para a comunidade, porque todo mundo estava olhando para a gente. E, felizmente, Deus respondeu nossa oração naquele poço. Conseguimos água e todo mundo gritava. Todo mundo estava feliz, porque, bom, enfim, havia água. A comunidade chegou e começou a gritar:
agradecendo a Deus. Enfim, nós tínhamos o que beber. Até alguns trabalhadores da Maranata do Quênia choraram, porque aquilo foi uma resposta direta à oração. O primeiro poço era totalmente seco, só um buraco no chão. A decepção foi muito grande. Houve muitas orações. Até vi alguns trabalhadores na traseira de um caminhão, na sombra, orando, enquanto cavávamos o poço. Então nós vimos, espiritualmente, pela crença em Deus, que não era um empreendimento humano, mas um empreendimento de Deus. A terra é tão seca e as chuvas vêm em quantidade tão pequena que até o relatório geológico dizia que não sabiam de onde vinham os aquíferos, porque a estrutura geológica das camadas vulcânicas da base não favoreciam rios subterrâneos. E nós conseguimos ter sucesso. Então, alguma coisa tem que ter acontecido além da tecnologia humana para termos conseguido água nesse lugar tão seco. E foi um ápice de emoção incrível. Uma espécie de mistura de sentimentos ver a água sair daquele poço. Eu agradeço muito a toda a equipe da Maranata pelo que fizeram por mim e por toda a minha comunidade. Eu nem acredito. Nunca fizeram isso pela gente, sabe? Pois é, minha gente. Água. Algo tão essencial para a nossa vida. Jesus mesmo disse, eu sou a água da vida. Tamanha a importância que ela tem para a gente, não é mesmo? Ainda assim, aqui mesmo no Brasil, várias pessoas não têm saneamento básico ou acesso fácil à água. Por isso, a Igreja Adventista, por meio da Maranata e outros projetos relevantes, realiza um trabalho voluntário importantíssimo de construção de poços como os que nós vimos agora. Então, que Deus abençoe os voluntários da Maranata, a mim, a você, para que a pregação do Evangelho seja por meio da Bíblia, da oração, de gestos simples e também da ajuda ao nosso próximo. E ainda hoje você vai ficar com a segunda parte dessa ação da Maranata. Se você gostou dessa primeira parte, certamente vai se emocionar e ser abençoado com a última parte do quadro Maranata. É daqui a pouquinho, tá bem? Bom, e eu lembro sempre que você é convocado a participar aqui do Revista com a gente, interagindo com a gente sempre. O WhatsApp é o 12 98135 2908. Manda mensagem ao longo da semana, porque certamente nós vamos mostrar aqui para todo o Brasil, compartilhar a sua boa notícia, tá bem? Manda foto, vídeo, escreva contando sobre alguma boa notícia da sua vida ou mostrando algumas das suas atividades aí na sua igreja. Eu vou repetir o nosso WhatsApp, tá aqui na tela também, você deixa anotadinho aí, sempre que tiver uma boa notícia você manda para cá, 12 98135 2908. Confira agora os destaques do Revista de hoje. Fidelidade e missão. Encontro destaca a relação da fidelidade nos dízimos e ofertas com o avanço da pregação do Evangelho. Momentos de oração. Colaboradores da Novo Tempo se reúnem pela manhã para conversar com Deus. Programa Viva uma Experiência Real. Apresenta a Bíblia para pessoas que não conhecem o Evangelho ou não possuem religião. E você vai conhecer a história da Dona Medeiros, que há mais de 20 anos participa de eventos jovens. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Todo início de ano é comum a Igreja Adventista realizar capacitações para a liderança da igreja. E tem uma mulher que não perde um treinamento. A Piedade Medeiros é um exemplo, viu? Ela vai a esses encontros há mais de 20 anos. E claro, este ano ela não podia perder a Convenção Jovem lá de Manaus. Veja como foi. Ela chega cedo, leva tudo o que precisa para passar o dia e ainda compartilha seus conhecimentos em todas as áreas do Ministério Jovem. Comecei a assistir os treinamentos desde 1984. Daí me tornei líder em Desbravadores primeiro, depois foi líder de jovens. E aí então em 1992 veio os Aventureiros. Mas continuo assistindo às programações, às convenções, porque todos os anos tem coisas diferentes, tem pessoas diferentes.
e a gente vai aprendendo mais com as novas gerações. Eu trabalhei diretamente durante 24 anos, 4 gerações, na minha igreja local, na Igreja São Francisco. E hoje eu posso ver a minha geração brilhando, graças a Deus, atuando nas lideranças, e isso me deixa muito feliz. E como ainda estou viva, graças a Deus, eu continuo. O principal objetivo da convenção do Ministério Jovem é integrar todos os ministérios, Ministério Jovem, Desbravadores e Aventureiros, focando na formação de líderes para novas gerações. O encontro reúne mais de 1.000 líderes em todas as áreas do Ministério Jovem, aqui da capital amazonense, da região metropolitana e dos interiores do Amazonas, através da transmissão online. Além de treinamentos por áreas, momentos de entrega e compromisso com Deus foram marcados na convenção. A líder Juana ajuda na secretaria de alguns clubes de Manaus. Para ela, esta capacitação prepara a liderança para os desafios do ano. É o pontapé inicial para a gente dar o play nas atividades dos clubes, né? Prepara a gente para servir as crianças de uma forma dinâmica, sem muitas complicações. O diretor Helder já atua há um bom tempo na direção de clubes e destaca por que é importante fazer parte deste encontro que reúne todas as lideranças do Ministério Jovem. É algo proveitoso para, principalmente eu digo para os diretores iniciantes na função de diretor. Quem não vem pode ter certeza que perde. Por quê? Porque é uma informação, é uma mensagem que você recebe, é uma motivação. A Convenção Jovem é o começo de tudo nesta preparação da liderança até o Acampijá, que é o Campuri de Jovens nesta região. E pretendemos fazer esse ano a maior investidura de líderes de jovens da ASEAN. Porque o líder de jovem, ele não é útil só para o Ministério Jovem. Ele é um líder para toda a igreja, para qualquer departamento da igreja. E um outro congresso aconteceu no Paraná. O evento reuniu meninos e meninas determinados a serem influenciadores para Cristo e também criadores de conteúdo bíblico. A Brenda é uma influenciadora digital com mais de 200 mil seguidores no Instagram e TikTok. Ela usa as redes sociais para inspirá-los a estudar a Bíblia. Mas não é só da boca para fora. A jovem faz tantas marcações em suas leituras que a Bíblia dela ficou desse jeito. Para a gente ter uma Bíblia gordinha, a gente precisa estudar todos os dias um pouquinho. Cada dia uma anotação, cada dia o estudo da lição, cada dia o estudo da Bíblia. E cada anotação, cada coisa que Deus fala no nosso coração, que o Espírito Santo nos traz, é anotado ali. Quando eu volto para trás e vejo, às vezes até estou um pouco desanimada e olho o que eu já marquei, eu penso, eu não posso perder tudo aquilo que eu já aprendi. Não posso deixar essa rotina ser quebrada. Então eu continuo mais um pouquinho, é sempre 1% todos os dias. Brenda pôde falar presencialmente para mais de 800 adolescentes da região central do Paraná que participaram de um encontro em Curitiba no dia 17 de fevereiro. Alguns a conheceram ali pela primeira vez e foram influenciados a ter o hábito de estudo da Bíblia. O jeito dela explicar como ela trata a Bíblia, o jeito que ela estuda, me inspirou muito e eu vou fazer isso uma parte da minha vida, começar a desenhar, a marcar a Bíblia, porque assim a gente entende melhor, né? O evento chamado Adole premiou os destaques das bases de adolescentes das igrejas e os integrantes. Além disso, teve um disputado concurso de conhecimentos bíblicos, o BIPTEAM. O envio de 300 adolescentes missionários que se comprometeram em estudar a Bíblia com alguém neste ano. E a investidura dos discípulos Teen. Os discípulos Teen são adolescentes que, de acordo com as suas habilidades, com os dons recebidos de Deus, eles fazem, digamos assim, que um estágio nos ministérios da igreja. E eles atuam, eles cumprem requisitos, preenchem um cartão e todos os anos na celebração eles são investidos e a igreja, a partir disso, pode usar os talentos deles a serviço da missão da igreja. O Arthur é um discípulo Teen e foi investido pela segunda vez. Eu faço parte da música, né? Eu toco piano lá e ajudo no louvor da igreja também. Seja pregando, louvando ou fazendo amigos, o propósito desses meninos e meninas
é levar uma mensagem, não importa como. Nesse painel, na entrada do evento, eles deixaram algumas frases edificantes. Alguns escolheram textos bíblicos, outros as próprias palavras. Eu escolhi essa mensagem porque eu sempre faço cartinha para minha tia e quis colocar isso. E eu sei que Deus é nosso Criador e quis fazer isso para Ele. A adolescência é mais uma página em que eles estão escrevendo a própria vida. Eles querem ser um recado ao mundo, uma mensagem inspirada neste livro. O estudo e o ensino da Bíblia foram a ênfase principal desse encontro. Estudar a Bíblia, se voltar para a Bíblia e não se envergonhar dela, da mensagem dela. E ao mesmo tempo, não só ser um estudante, mas compreender-se como parte da profecia desses últimos dias, que é levar esse evangelho para que Jesus possa voltar logo. E a gente continua no Paraná, porque na região sul do estado, líderes das áreas de tesouraria, mordomia e secretaria receberam uma capacitação sobre a importância da fidelidade nos dízimos e ofertas. Confira na reportagem. Você já pensou na importância do dinheiro na atividade missionária da igreja? Como em qualquer empreendimento humano, ele é necessário para o avanço da pregação. Afinal, é através dos recursos financeiros que são produzidos livros, folhetos, estudos bíblicos e diversos outros materiais. Além disso, a manutenção de pastores e missionários que se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho e também à construção e manutenção de templos dependem das contribuições dos fiéis. No último final de semana, um encontro reuniu líderes das áreas de tesouraria, mordomia e secretaria para incentivá-los na fidelidade. Esses encontros são uma bênção na vida de quem vem participar devido às explanações, às orientações e até mesmo as dicas, que orientam as pessoas a estarem contribuindo da forma certa e legal da igreja, Segundo a Bíblia, somos todos administradores daquilo que é de Deus. Aprender a administrar esses recursos é uma tarefa nossa. Encontros como esse não só capacitam os líderes a aplicar em sua vida o conhecimento adquirido, como também os capacitam a compartilhar as informações com os demais membros da igreja local. Me emociono muito quando a gente trabalha com as missões mundiais. Eu digo para os meus queridos irmãos da igreja que é uma honra, é uma oportunidade gigantesca a gente estar envolvido nas missões mundiais, porque a gente não vai lá para a Índia, a gente não vai lá para o Paquistão, mas aquele pouquinho nosso, aquilo que a gente coloca no coração que é para a obra de Jesus, vai, e lá as coisas acontecem. Um dos assuntos abordados no evento foi a organização financeira. Quando eu planejo a minha vida, então eu atrelo a ele o quê? Um orçamento financeiro. E aí sim, eu tenho uma vida ordenada. Quem tem um planejamento de vida, uma vida ordenada, acaba facilitando até o relacionamento conjugal e o relacionamento com Deus. Quanto mais a gente conversa sobre isso na igreja, quanto mais a gente normaliza esse assunto, mais fácil fica para as pessoas entenderem, compreenderem o sentido de tudo, principalmente na fidelidade. Eu acho que o que está faltando na fidelidade é essa conversa, esse planejamento, é saber a função de tudo, a função do dinheiro. Se por um lado o dinheiro é um recurso importante na pregação do evangelho, por outro, a infidelidade limita o alcance da mensagem. Porque o nosso grande objetivo com dízimos e ofertas, seja na construção, seja enviando um missionário, é salvar pessoas. Cada vez que eu sou infiel ou alguém infiel, eu diminuo o poder de salvação de almas. Além de alcançar novos membros, buscar quem se afastou também é uma preocupação da igreja. A peça de teatro que ilustrou a história do filho pródigo preparou o público para o lançamento de mais um projeto. Nessa sacola há um roupão, que é o chamado roupão da fé, que é um roupão de batismo. Cada participante vai receber com o compromisso de orar por alguém que está fora da igreja ou da família ou amigos para levar essa pessoa de volta à igreja e descer com ela no batismo. E esse é o compromisso que cada um vai assumir. Hora da sua boa notícia por aqui, é só enviar mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é o 12981352908. Lembrando que a gente começou ontem uma campanha de 10 dias de oração para que a gente possa reforçar esse hábito e eu quero saber, você já teve alguma oração respondida? Conta pra gente aqui na tela. Vera Pelicione, Arthur Nogueira, São Paulo. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é poder assistir ao Revista Novo Tempo todos os dias. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Um beijo para você. Obrigada. Gleice Kelly, é sempre bom quando a gente pede uma coisa para o nosso pai e ele responde rápido. Mas se não responde como a gente quer, é porque Deus tem uma bênção maior. Eu também creio assim, viu? Tá tudo é o propósito de Deus. Um abraço para você, Gleice.
Késia Rabelo da Bahia, oi Darcy, eu já tive muitas orações respondidas. A mais recente foi de uma planilha que não estava dando flores. Uma planilha deve ser uma florzinha, né? Que não estava dando flores. Uma plantinha, gente. E o corretor, né? E eu queria muito ver flores nela. Orei e pedi a Deus que fizesse nascer flores. Isso foi à noite e no dia seguinte, pela manhã, já tinha uma florzinha na planta. Que legal isso! Pois é, eu fico boba de ver, porque assim, o Deus, ele se importa com a gente nos mínimos detalhes. Então, coloque todas as suas petições diante de Deus, porque Ele está com certeza com as mãos estendidas para abençoar você, a sua vida, viu? Tem mais uma? Rodrigo de Ponta Grossa, Paraná, boa noite, peço oração por mim e minha família. Eu estou desempregado, está difícil encontrar trabalho que não trabalhe no sábado. Gente, então eu vou conclamar todos vocês, nossos telespectadores queridos, e todos nós aqui da Novo Tempo vamos orar sim, porque a gente sempre ora por vocês, para vocês orarem pelo Rodrigo, tá bom? Para que ele possa arrumar um trabalho em que ele possa honrar a Deus também, guardando o sábado. E a seguir, na Missão 360, você vai conhecer uma idosa que usa a própria renda para a construção de igreja na Floresta Amazônica. E você vai ver os bastidores da Novo Tempo também. Suane Andrade mostrou os momentos de oração que nós temos aqui como equipe de produção. Então, fique com a gente porque o Revista volta já. A missão de pregar o Evangelho envolve todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Mas geralmente somos levados a pensar que é trabalho para jovens em continentes distantes. No episódio de hoje do Missão 360, você vai acompanhar a história da dona Maria das Graças. Ela decidiu doar todos os recursos da própria aposentadoria para construir uma igrejinha no meio da floresta amazônica e evangelizar a comunidade em que ela vive. Muita gente, em diferentes contextos, ainda precisa conhecer a mensagem de esperança da breve volta de Jesus. Algumas delas estão em grandes cidades, outras em países distantes, e cada grupo precisa de um missionário dedicado às próprias peculiaridades. A missão que Deus deixou é para todos. Pode ser um médico, um cantor, um pregador eloquente, ou uma senhora simples de 73 anos que esperou até a sua aposentadoria para construir uma igreja no meio da floresta amazônica. É a Igreja Adventista da Estradinha do Jundiá, construída pela dona Maria das Graças. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 22 milhões de brasileiros têm mais de 65 anos e 3 milhões vivem na pobreza, com menos de R$30 ao dia. Os números registram a dura realidade de pessoas reais, como a dona Maria das Graças de Rorainópolis. A casa da minha mãe é uma simplicidade. A casinha da minha mãe é de madeira, muito simplesinha, não tem nada de luxo. Posso dizer o que tem, sem errar. Um freezerzinho só, não tem geladeira, não tem fogão, não tem botija. Ela cozinha no carvão. Acabou o carvão, ela cozinha na lenha. A casa da minha mãe é uma casa muito simples. Faz muito tempo que a minha mãe ela abriu mão do fogão a gás. Ela não usa gás. O fogão dela é a lenha ou no carvão. Nós temos apenas um freezer pequeno, velho, está bem deteriorado o freezer. A gente tem lutado assim para conseguir um freezer melhorzinho para ela, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus. Nós não usamos televisão na casa da minha mãe, ela não faz questão nenhuma de TV. Minha mãe sempre teve essa preocupação. Sempre teve essa preocupação dos filhos estarem na igreja, da questão religiosa, para ela sempre foi fundamental. E ela nunca queria que a gente se desviasse para outros caminhos, principalmente depois que nós passamos a morar aqui, Era muito distante para a gente tinha que ir lá para a Vila do Jundiá para frequentar os cultos lá. E meu irmão morava lá, era lá que a gente congregava. E aí foi quando o grupo foi formado e ela via que a gente tinha essa dificuldade, que a gente não tinha transporte. Era num ônibus escolar que a gente ia, tinha um ônibus escolar que fazia linha, todo sábado ia para lá, levava os colonos e traziam de volta. Aí a gente ia,
Na hora que o ônibus retornava, a gente voltava de novo. E aí foi quando já não tinha mais o ônibus. E ela disse, eu vou dar um jeito da gente estar numa igrejinha, estar no nosso canto aqui, sem a gente precisar estar indo e vindo de lá para cá. E foi quando, graças a Deus, Deus abençoou, ela foi contemplada com a aposentadoria dela e ela destinou uma quantia para a construção do templo. O grande sonho dela foi que sempre tivesse uma igreja mais próxima para que toda a família pudesse congregar. Não só a família, mas também a comunidade. E quando ela falou que a primeira coisa que ela iria fazer com o dinheiro dela seria construir uma igreja, para a gente foi ela demonstrar assim, que ela afirmar que ali era uma mulher mesmo de fé e de coragem, sabe? A missão era assim, porque nós não tínhamos onde nós congregar. Nós congregava, no lugar desse piso bem ali, era a nossa casa, pequena. Aí nós congregava debaixo dela. Era a parte de cima, era de dormir, e embaixo era a sala e ali mesmo nós fazíamos nossos cultos. Nós fazíamos culto na casa da minha mãe, uma casinha simples, de madeira, né? E era de 2 pisos, então a gente ficava na parte de baixo e todo santo dia a gente estudava a lição da escola sabatina. Esse era o nosso culto. Até às 11 da manhã era sagrado estar estudando a lição da escola sabatina. E aí um pastor veio fazer uma visita e ele registrou o grupo, né? Ficou como um grupo organizado. E logo depois foi feito somente a armação e colocado o telhado em cima. E a gente frequentava da mesma forma. Porque nem de madeira aqui não dava jeito. Que na época era de madeira, cupim comeu, ela chorava, se desesperava, ficou preocupada. Um dia eu vou construir uma igreja decente. E isso assim é um exemplo para mim seguir e para minha filha também seguir. Porque se chegar na casa dela, vai ver como é que é. Tudo simples, simples mesmo, não tem nada de luxo. Essa aqui é a cozinha da Dona Maria. Não tem luxo, não tem fogão, não tem geladeira, não tem piso frio no chão, mas a falta de recursos nunca impediu o sonho missionário dela de construir uma igreja muito superior, de alvenaria, mesmo que ao custo de todo o retroativo da aposentadoria. Não tinha dinheiro sobrando não, mas o que veio foi suficiente. E se dissesse assim, eu fiz foi dizer mesmo, se o dinheiro que eu tirar, se for pouco, é tudo. Eu vou dar tudo. Como meu avô já recebia um benefício, para ela conseguir também um benefício pela terra, seria algo muito complicado. Mas Deus ele foi abrindo todos os caminhos, tudo. Ele foi colocando as pessoas certas, nos momentos certos, na hora certa, para conseguir, sabe, para que ela chegasse a esse objetivo. E quando ela conseguiu se aposentar, ela disse logo, eu vou construir uma igreja. A gente achava que era impossível construir uma igreja com a aposentadoria. Mas se ela fosse uma outra pessoa que pensasse diferente, que ela pensasse no eu, assim, não, mas para ela pensava primeiro em Deus. Foi o dinheiro mais bem empregado no mundo que eu já empreguei. Foi de fazer a obra do Senhor. Foi isso. Porque o que eu peguei, o que eu gastei, não sei nem o que eu empreguei, né? Aí só emprega coisa em vão, né? E aí a gente só lucra o que come e o que constrói para a gente congregar. É só isso que é bom, né? Para mim é uma felicidade muito grande. Olha. Chorei quando eu entrei, que vi tudo bonito, tudo perfeito. Eu digo, é essa igreja que eu pensei de construir, está construída. Eu fiquei muito feliz. E eu me sinto tão feliz assim, quando eu chego lá dentro assim, eu posso estar assim, mas quando eu chego lá dentro, chego me vazia mesmo. Eu fico muito feliz, olha. Essa igreja é um ponto de evangelismo para a comunidade. A minha mãe não mede esforços para a pregação do evangelho. O que ela pode, ela faz. Não, e tem muita gente que diz assim, eu posso ir lá na igreja da família de vocês? E ela mesma é uma da que diz assim, a igreja não é da nossa família.
A igreja é de Deus, é de todos que querem e aceitam a palavra de Deus e querem buscar o Senhor. Todos que chegarem lá, a igreja também é dessa pessoa. Muito feliz mesmo. Que nem uma irmã uma vez falou mesmo assim, lá é a igrejinha da família. Não, não é da família. É da família e de todo o povo de Deus, é a igreja de Deus. É de quem chegar, se sentir à vontade, se sentir bem. A minha mãe é um instrumento de salvação para essa comunidade, mesmo ela não sabendo ler nem escrever. A minha missão é salvar a minha família e a comunidade da Estradinha do Jundiá. Ao buscar novas estratégias no cumprimento da missão que Deus nos deu em fazer discípulos de todas as gentes, é crucial você e eu entendermos por que devemos compartilhar o amor de Deus. Na verdade, existem diversas razões. Em primeiro lugar, é um grande privilégio. Embora seja também uma grande responsabilidade, participar da missão que Deus nos concede é um enorme privilégio, uma honra imensa. Paulo diz em sua carta à igreja de Corinto: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. A nossa missão envolve pelo menos dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Deus nos assegurou a salvação através de Jesus Cristo. Aceitou-nos em sua família. Ele dirige a nossa vida através da sua presença ao nosso lado. Ele deseja que nós sejamos seus representantes nesse mundo. E esse, com certeza, é um maravilhoso privilégio que todos temos. Uma outra razão é que, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que você pode fazer. Pense comigo. Se um amigo seu ou um vizinho tivesse uma doença incurável e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação somente para você, não é verdade? Se você soubesse de uma informação que pudesse mudar a vida das pessoas ao seu redor, o que você faria com ela? Pois é, ao aceitar o amor de Deus na sua vida, é exatamente isso que você recebe. Algo precioso que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Razão pela qual você não pode guardar esse segredo só para você. E além disso, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas tem valor eterno. Se participar da missão de Deus fará diferença no destino eterno de outras pessoas, com certeza, ela é mais importante do que qualquer emprego, realização, objetivo que você possa ter na sua vida. Os resultados da sua participação na missão de Deus serão eternos. Portanto, nada tem o mesmo valor. Nada. Cristo diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você prestou atenção no que Jesus acaba de dizer? Se o momento se aproxima em que não poderemos mais trabalhar por Ele, quais são as decisões que precisamos fazer hoje em relação à vida eterna das pessoas que estão ao nosso redor? E, finalmente, servir a Deus em sua missão traz significado para a sua vida. Certa vez alguém escreveu: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que vai durar além dela. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos concedeu, teremos desperdiçado a vida que Ele nos deu. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Você percebe? Precisamos sempre buscar meios para compartilhar com outras pessoas a coisa mais preciosa que temos dentro de nós, o amor de Deus. Com esse propósito, a Igreja Adventista tem, nos últimos anos, dedicado especial atenção ao estabelecimento e desenvolvimento de centros de influência em muitas partes do mundo. O principal objetivo desses centros de influência é criar pontes de comunicação com a comunidade ao seu redor, no intuito de compartilhar o amor de Deus de maneira eficaz, de maneira relevante. As atividades de cada um desses centros de influência podem ter as mais diversas abordagens dependendo das necessidades da comunidade local. Por exemplo, aulas de música, restaurantes com alimentação saudável, feiras de saúde e arte e terapia são alguns dos exemplos daquilo que hoje já tem sido desenvolvido em diversas cidades ao redor do mundo. As oportunidades são ilimitadas. A partir do momento que há verdadeiro interesse nas pessoas ao nosso redor,
certamente você ou nós encontraremos a ponte apropriada para entrar em contato amistoso com aqueles que estão ali ao nosso redor. Ore por esses centros de influência que hoje existem ao redor do mundo. E nunca se esqueça das razões que nos levam a compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. Amém, pastor, é isso mesmo. Eu queria falar para você que nos assiste que o amor de Deus está sim sendo compartilhado com muita gente. Esta semana a Igreja Adventista divulgou por meio do site noticias.adventistas.org os dados do balanço missionário da Igreja na América do Sul para o ano de 2023. E os números, gente, são empolgantes. No ano passado, mais de 811 mil pessoas declararam nos registros oficiais da organização que deram algum estudo sobre a Bíblia. Um outro grupo, superior a 715 mil pessoas, recebeu estudos sobre a Bíblia Sagrada no mesmo período. E a Rede Novo Tempo de Comunicação tem um papel importante nesses números. No ano passado, a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo contabilizou 2.287.656 novos alunos. Isso representou um total de 644.360 estudos enviados de graça para as pessoas. Isso contabilizando estudos bíblicos impressos em formato digital, PDF e acompanhamentos dos atendimentos dos alunos. E uma última informação sobre esse balanço da igreja é que no ano passado 231 voluntários foram enviados em missão por meio do SVA, que é o Serviço Voluntário Adventista. Em breve, nós do Revista vamos trazer uma reportagem especial para falar sobre esse trabalho maravilhoso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza de estudo da Bíblia, voluntariado e missão. Se você de casa ainda não conhece a Igreja Adventista, mas está aqui vendo Revista Novo Tempo, passou por aqui, parou nesse canal da Esperança, acesse o site encontreumaigreja.com.br. Nesse site você coloca o seu endereço e o site vai te mostrar a igreja mais perto aí da sua casa. Portanto, acesse encontreumaigreja.com.br, vá até uma igreja adventista e diga que a Darcy, aqui da TV Novo Tempo, do Revista Novo Tempo, te convidou para participar da programação. Nós nos reunimos sempre aos sábados, a partir das 9 horas da manhã. Então, venha nos visitar amanhã, vai ser uma bênção receber você. Pode ter certeza que vai ser muito bem recebido, muito bem recebida por todos nós, tá bem? Nós aqui da Rede Novo Tempo falamos de esperança em nossos conteúdos para abençoar você que nos acompanha, seja na rádio, TV ou web. E para que tudo seja produzido da melhor forma possível, nós oramos. É isso, nós oramos, pedimos a direção de Deus todos os dias para que você também se sinta na atmosfera do céu. A repórter Sônia Andrade vai mostrar agora um pouco dos nossos bastidores de oração numa reportagem super especial. Acompanhe. Qual o lugar que a oração ocupa em sua vida? O quanto você busca depender de Deus e de sua vontade? Seja para decisões simples ou complexas, parar um momento e falar com aquele que tudo sabe pode fazer toda a diferença. Convidar Deus para fazer parte do dia a dia é algo que a Rede Novo Tempo não abre mão. Logo no início das atividades, às 7h30 da manhã, todos os colaboradores estão reunidos para orar e buscar orientação de Deus por meio da Bíblia. Algo que tem transformado a vida de quem desfruta desse momento há muitos anos, como o Elino, que já estava aqui quando foram iniciados os cultos no auditório. Em princípio era departamentos isolados, ainda não estava unificado, mas com a chegada do pastor Milton Souza, aí passamos a fazer o culto, todos os departamentos juntos. É muito interessante porque a gente sai daqui realmente carregado para aquela missão que a gente tem do dia. A oração é algo que a Rede Novo Tempo leva muito a sério. Como você viu, às 7h30 da manhã a gente se reúne em um culto, mas logo depois, às 10 horas, cada departamento se reúne para continuar pedindo a bênção de Deus, para que as nossas atividades sejam guiadas pela oração e assim tenhamos um dia feliz. Agora, aqui na redação da TV, está acontecendo nesse momento, você pode acompanhar com a gente. Carol faz parte do grupo da TV há pouco mais de um ano. Ao chegar aqui, entrou em contato com esse clima espiritual e percebe o quanto isso faz bem na rotina.
Na verdade, eu acho um privilégio nós trabalharmos numa instituição onde a gente pode ter esse momento, essa parada que às vezes até dura mais que 15 minutos, né? Onde você pode compartilhar com as pessoas, e não só compartilhar os seus pedidos, os seus anseios, dividir com eles os seus anseios, como também saber as necessidades do seu colega e ter a oportunidade de orar por eles, né? Então, para mim é gratificante, eu acho uma bênção, na verdade. O pastor Fred é o capelão aqui da Rede Novo Tempo, responsável pela organização dos cultos diários. E, pastor, eu queria que o senhor pudesse falar para a gente por que a oração é tão importante na Rede Novo Tempo e quais os frutos que nós temos colhido através dessa ação tão importante. Todos os dias, aqui na Novo Tempo, nós nos reunimos às 10 horas da manhã, intercedemos pelas pessoas que entram em contato conosco e por aqueles que ainda vão entrar em contato. Aqui na escola bíblica, por exemplo, são enviados milhares de cursos bíblicos. E essas pessoas que entram em contato com a gente têm dúvidas, precisam de aconselhamento, algumas estão pensando em tirar a própria vida. Então, quando oramos por essas pessoas, acreditamos que Deus está visitando cada uma delas. E muitas delas desistem daquela ação de tirar a própria vida, outras acabam se decidindo por Cristo. Então nós entendemos que a oração é algo muito importante e poderoso na salvação de vidas. Então nós assim o fazemos. E aqui no Anjo da Esperança, a oração também é algo que é levado muito a sério. Todo mundo se reúne aqui às 10 e também à meio-dia, sempre para começar as atividades, buscando a presença de Deus. A Zezé tem sempre esse costume também, está sempre aqui orando com seus colegas. E hoje ela passou essa mensagem. Eu queria saber de você, Zezé, como é que você percebe o poder da oração, não só no trabalho de vocês, mas até mesmo no funcionamento do setor do Anjo da Esperança? Aqui na Novo Tempo, a gente reconhece a nossa dependência de Deus em tudo que nós fazemos. No trabalho que nós realizamos, nos desafios diários, né, que nós temos aqui como funcionários ao exercer nossas atividades e também a responsabilidade que a gente tem porque nós recebemos em vários canais aqui da Novo Tempo pedidos de pessoas que confiam nessa oração. Então, faz completa diferença a gente poder orar por nós mesmos para que tenhamos a direção do Espírito Santo naquilo que a gente faz, no cumprimento dessa missão e também no privilégio que a gente tem de colocar diante do altar de Deus os pedidos de pessoas que estão aprendendo de Deus, que confiam nesse poder e sabem que Deus vai ouvir as orações que nós fazemos aqui. E olha, gente, esse momento de oração aqui na Rede Novo Tempo é algo muito incentivado pelos nossos líderes, nossos gestores. Por isso eu estou aqui ao lado da Miguele Simeone, que é a nossa diretora aqui da TV Novo Tempo. Miguele, queria que você explicasse para a gente como você percebe o impacto dessas orações, como tudo isso pode ser um bom resultado, como tem sido. Soane, tudo que a gente faz aqui na TV Novo Tempo tem um caráter espiritual. Então, nada mais do que justo nós, como colaboradores da TV Novo Tempo, também buscarmos a parte espiritual juntos como equipe. A oração, ela é muito respondida aqui na TV Novo Tempo e a gente fica muito feliz quando nós oramos. Então, esse momento da oração é muito crucial para a gente como equipe. Por quê? Nós entregamos tudo que nós fizemos nas mãos de Deus e falamos assim, Deus, fizemos a nossa parte como seres humanos, agora precisamos do seu agir aqui. Como você viu até agora, nós aqui da Rede Novo Tempo temos a oração como um princípio diário, algo que norteia a nossa vida. É a nossa comunhão com o céu, que nos fortalece, nos dá inteligência, nos dá discernimento para preparar os melhores conteúdos para abençoar você aí de casa. E para isso, nós temos a oportunidade de entrar aqui na nossa salinha de oração, ler a Bíblia, estar com os nossos pedidos e agradecimentos em dia e, acima de tudo, ter uma comunhão com o nosso Salvador. Eu espero que você tenha o seu momento hoje, porque agora eu terei o meu. Que legal poder mostrar para você um pouco desses momentos que nós temos aqui na Novo Tempo. E deixa eu aproveitar para te dar um recado. Se você assistiu o Vida e Saúde, Entre Família e outros programas aqui da casa, você viu que estamos com um momento muito especial, que se chama É Hora de Orar. Os programas estão tendo um momento em que eles param tudo para orar com você e por você aí de casa.
O É Hora de Orar, gente, faz parte do projeto 10 Dias de Oração da Igreja Adventista e vai até a semana que vem. Então, fique ligado, ligada, porque você vai ouvir muito essa frase, é hora de orar, e você vai viver um pouco do que nós vivemos aqui na Novo Tempo também, porque como você viu, eu e toda a equipe temos a nossa hora de orar por aqui também. E ainda sobre os 10 dias de oração, esse é um projeto da Igreja Adventista que acontece todos os anos. E em 2024, a iniciativa vai do dia 22 de fevereiro, ou seja, ontem, quinta-feira, até o dia 2 de março. Neste ano, o foco é orar pedindo por sabedoria para lidar com os conflitos que surgem no dia a dia. Além de orar, os participantes vão poder também envolver amigos e comunidade em ações missionárias. E na semana passada eu conversei com a Jeanette Souza, que é uma das coordenadoras do projeto, junto do pastor Josanã Alves, que é o meu convidado de hoje no programa. Pastor, boa noite para você, bem-vindo ao Revista. Fala para a gente qual o propósito do projeto 10 Dias de Oração. Nós não deveríamos orar além dos 10 dias e qual a importância da oração? Olá, Darcy, boa noite. Uma alegria participar do Revista Novo Tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Aproveito para enviar um abraço e pedir a bênção de Deus para cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. E quero aproveitar para apresentar esse projeto tão especial que são os 10 dias de oração. Essa ideia de 10 dias de oração, Darcy, ela é bíblica. 10 vezes a Bíblia fala de períodos de 10 dias. Então, várias vezes, em vários momentos, personagens bíblicos se envolveram com esses 10 dias de busca, de consagração. Eu destaco, por exemplo, Daniel capítulo 1, quando Daniel e seus amigos passaram 10 dias naquele período de prova, se alimentando melhor, para buscar a Deus de maneira mais intensa, e ao final dos 10 dias foram aprovados com mais excelência do que todos os outros que participavam daquele momento. Mas talvez o mais especial dele seja Atos capítulo 1. Quando Jesus Cristo voltou para o céu, ele disse aos discípulos que deveriam ir para Jerusalém e deveriam buscar a Deus de maneira mais intensa até que viesse sobre eles o poder e a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, que os discípulos foram para Jerusalém e durante 10 dias, até o dia do Pentecostes, então, do retorno de Jesus Cristo para o céu até o dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio de maneira plena sobre os discípulos, 10 dias se passaram, foram 10 dias de oração. E essa é a ideia, tanto de Daniel, mudança de hábitos, buscar a Deus de maneira mais intensa, quanto de Atos capítulo 2, ter mais tempo para oração e para buscar a presença e o poder de Deus. Isso não quer dizer, como você bem colocou aí na pergunta, que só temos que orar 10 dias. A vida do cristão deve ser de oração, mas como esses exemplos bíblicos, até Jesus, Moisés e outros que se dedicaram a momentos intensos de oração, também deveríamos ter no nosso calendário pessoal momentos para passarmos mais tempo com Deus de maneira mais intensa, junto com outras pessoas da igreja. E essa é a proposta dos 10 dias de oração. Todos os anos, no início do ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em toda a América do Sul, se reúne em igrejas para buscar a Deus de maneira mais intensa, passar mais tempo em oração, como pessoa, como família, como igreja. Então essa é a proposta dos 10 dias de oração, não que substitua a minha oração diária ao longo do ano, mas que seja um movimento mais intenso de busca da presença de Deus. E a importância da oração, isso é muito importante relembrar. Veja, não é possível o corpo estar vivo sem respirar. A respiração ela tem que ser constante, assim também é a oração para a vida espiritual. A oração é a respiração da alma, é a que nos faz ter vida espiritual e viver na presença de Deus. Então a oração não deveria ser apenas um momento do nosso dia. Deveríamos ter momentos especiais de oração, mas viver num momento de oração ao longo do dia, conversando com Deus, ligando o nosso pensamento a Deus. Então a importância da oração ela é inexplicável para a vida cristã. Não há como dimensionar quão importante é a vida de oração. O que se pode perceber é quão destrutiva é uma vida sem oração. Por isso devemos ter esse momento de oração, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. E os 10 dias de oração é uma maneira de relembrar essa importância, relembrar essa conexão com Deus diária. Nós já começamos ontem, na verdade, vamos até o dia 2 de março. Em todas as igrejas adventistas, você pode procurar o site Encontre uma Igreja, e nesse site você vai ter o endereço de todas as igrejas adventistas do Sétimo Dia, e você vai buscar o programa dessa igreja durante esses 10 dias de oração, até o dia 2 de março.
Nós temos alguns materiais também disponíveis para que você possa ler em casa como família. Esses materiais estão disponíveis no site adv.st/10, o número 10 mesmo, Dias Oração. Esse oração sem cedilha e sem o tio. Vou repetir. adv.st/10 Dias Oração. Nesse site você vai ter gratuitamente todos os materiais, a revista, uma música belíssima que o maestro Jader Santos escreveu e uma música que tocou profundamente o meu coração, é uma música inédita para esses 10 dias de oração. Também tem materiais para crianças, material de oração na linguagem da criança, belíssimo material. Temos material para adolescentes e jovens, tudo gratuitamente nesse site. Você pode baixar, pode compartilhar com quem você quiser. E eu creio que esse pontapé inicial de oração, esse iniciar o ano, tendo esse compromisso maior de tempo com a oração, vai te ajudar a passar o ano na presença de Deus. Então, Darcy, eu espero que esses 10 dias de oração sejam uma bênção na vida de cada pessoa que participe, mas que seja apenas o início de um ano de oração na presença de Deus. Eu espero que, assim como a oração tem impactado a minha vida, a vida da minha família, que possa impactar e transformar e aproximar de Deus a vida de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Eu queria aproveitar a oportunidade de orar e pedir uma bênção especial de Deus para cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Posso orar com você? Vamos orar então. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de participar mais um ano dos 10 dias de oração. Que aconteça conosco, Santo Deus, o que aconteceu no Pentecostes. Que possamos pedir perdão por nossos pecados, que possamos ir à Tua presença de maneira mais intensa e receber a plenitude do poder do Espírito Santo. Que aconteça conosco também o que aconteceu em Daniel, que possamos vencer hábitos ruins de saúde, de internet, de televisão, de coisas que nos afastam do Senhor e que ao final dos 10 dias estejamos mais puros na Tua presença para caminhar contigo. Abençoa para cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, e que esses 10 dias de oração venham a ser uma bênção para cada pessoa que se envolva com Ele. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Darcy, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Muito obrigada. Deus te abençoe também. Muito obrigada por essa palavra poderosa, viu? E a hora de interação com você aí de casa novamente. É a sua boa notícia aqui no Revista e é só enviar para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 12 98135 2908. E eu quero saber, você já teve uma oração respondida? Conta pra gente. Solta aí. Berenice Oliveira, de Itamaraju, na Bahia, já fiz muitas orações. Uma irmã nossa de São Paulo passou maus dias com uma moradora. A mesma atormentava a nossa irmã. Chegou um tempo em que a nossa irmã não dormia. Ela me pedia que eu orasse por ela. Supliquei ao nosso Deus que a ajudasse e, para a honra e glória de Deus, ela conseguiu vender o apartamento e hoje nossa irmã dorme com tranquilidade. Glórias a Deus. É o que eu falo sempre, o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida. Basta que a gente coloque diante dele as nossas petições e derrame nosso coração diante dele. Tem mais uma? Guilmar Moraes, boa noite. Minha filha estava aguardando uma resposta de trabalho, uma sala de aula para continuar sendo professora. Deus me ouviu ontem. Amém. Glórias a Deus e que o Senhor possa usá-la tremendamente nessa sala de aula. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista exclusiva com o pastor Kleber Gonçalves. Ele apresenta o programa Viva uma Experiência Real e o quadro Missão 360 aqui no Revista. Ele vai contar novidades do programa Viva para 2024. E eu volto já. Já de volta, o Revista Novo Tempo, e eu quero chamar agora o pastor Williams Costa Júnior para falar sobre as novidades do programa ANN, que vai ao ar aos sábados, às 6h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Olá, pastor! Olá, Darcy, queridos amigos do Revista Novo Tempo. Eu vou mostrar para vocês agora algumas das ações inspiradoras da Igreja Adventista ao redor do mundo. No Peru, Flor de Lis deixou a vida de vendedora de materiais recicláveis para se tornar uma comportora dedicada. Essa jornada transformou não apenas a vida dela, mas também a vida de seus filhos. Nessa trajetória, Flor de Lis levou 75 pessoas ao batismo. Ela impactou lares com a venda de mais de 15 mil livros
ao longo de 13 anos de ministério. A Rádio Mundial Adventista está pronta para acessar territórios de difícil alcance em Lesoto, levando a mensagem transformadora de Jesus Cristo e utilizando a mídia como uma poderosa ferramenta para espalhar esperança e fé. A 7ª reunião anual de acampamento para surdos, realizada na Escola Adventista de Ensino Médio de Agona, foi um marco de inclusão e crescimento espiritual promovido pela Igreja Adventista na região norte de Gana. Para mais notícias de ações inspiradoras da Igreja ao redor do mundo, acompanhe o nosso programa semanal todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. A gente se vê na próxima semana. Que Deus abençoe você e sua família e um abraço. Um abraço, pastor. Hora do nosso giro de boas notícias, agora com uma cara nova em 2024, onde vamos falar de notícias internacionais. E quem vai trazer as informações para a gente hoje é o Pedro Farias. Feliz sábado, Pedro! Feliz sábado, Darcy, um ótimo sábado para você também de casa e que você receba as bênçãos de Deus na sua vida, de onde quer que você esteja aí nos assistindo, tá bom? E nesse giro internacional, a gente vai te mostrar as ações da Igreja Adventista pelo mundo inteiro e você vai ver Cristo agindo na vida de pessoas em vários países e também vai poder se inspirar com cada notícia, cada história que a gente vai falar aqui. E a nossa primeira notícia é lá do Chile, onde a ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, está ajudando crianças vulneráveis. Você viu aqui no Revista notícias sobre o que aconteceu lá no Chile, no início desse mês. Uma onda de incêndios florestais atingiu o centro do país, em regiões costeiras de Vina del Mar e Valparaíso. Os incêndios deixaram pelo menos 122 pessoas mortas e 14 mil casas destruídas pelo fogo. O presidente do país chegou até a afirmar que foi o pior desastre natural que o Chile enfrentou desde o terremoto e tsunami que aconteceu em 2010. Muitas famílias perderam tudo e ficaram sem ter onde morar. Em meio a todo esse caos, além de dar suporte às famílias desabrigadas, a ADRA criou uma campanha para ajudar crianças e adolescentes que foram afetados por desastres ou que foram vítimas de violência, abuso e abandono. E olha o que a ADRA fez, gente. Ela montou uma cama gigante que entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como a maior cama do mundo, com 52 metros de comprimento e pesando aí 14 toneladas. Olha, essa cama gigante aí, deu até vontade de deitar nela. Olha que linda essa cama. E olha, gente, essa cama gigante foi montada no campus da Universidade Adventista do Chile e todo esse material que foi usado foi fruto de doações e ele também vai ser reaproveitado para a confecção de novas camas que vão ser doadas para as crianças que precisam. Agora você deve estar se perguntando por que uma cama? Gente, pessoas em situação de vulnerabilidade social não têm nem onde dormir. E quando tem, precisam dividir aí com a família. Às vezes dormem 3, 4, 5 pessoas em uma cama de solteiro. Imagina o desconforto. Por isso que o objetivo da ADRA é dar uma cama própria para cada criança. E a campanha se chama Uma Criança, Uma Cama. Você também pode apoiar essa campanha, essa causa, através do site da ADRA Chile, que vai aparecer para você agora na tela. Fique à vontade para ajudar da forma que você puder, que você quiser. E a gente fica aqui no Revista apoiando e orando por essas crianças, essas famílias chilenas, para que elas voltem a ter um lugar onde morar, um lugar para descansar, que é o que todos nós precisamos, Indo para a próxima notícia, a gente vai agora para as Filipinas, do outro lado do mundo, onde a ADRA também está ajudando famílias que foram afetadas por inundações e deslizamentos de terra. As regiões de Davao e Caraga, no sul das Filipinas, sofreram com desastres naturais no começo de fevereiro. Terras agrícolas foram devastadas, casas também, pontes destruídas e, segundo o governo local das províncias, o desastre chegou a matar 54 pessoas, deixou 32 feridos e 63 pessoas ainda estão desaparecidas. Gente, foram quase 28 mil famílias afetadas, dá em média aí 100 mil indivíduos.
Em resposta a essa calamidade, a ADRA já está fornecendo alimento, já está fornecendo abrigo para essa população que foi afetada e pelo menos cerca de 1.000 famílias ali já foram auxiliadas pela ADRA Filipinas. No entanto, muitas pessoas ainda precisam de ajuda, não só nesse país, mas também em diversas partes do planeta que sofrem com esses desastres naturais. Então a ADRA faz um trabalho muito importante nessas regiões e o nosso apoio é de grande ajuda nessas horas. Mesmo aí com todas essas calamidades, com certeza Deus ama e está protegendo esse povo. E nós aqui do Revista ficamos em oração para que tudo isso melhore. Bom, essas foram as notícias de hoje. Eu vou ficando por aqui. Que você tenha um ótimo sábado aí na presença de Deus. Um bom sábado para você também, Darcy. Fique com Deus e um ótimo programa. Até mais. Bom sábado para você também, Pedro. Muito obrigada por trazer essas informações que aquecem o nosso coração. A gente sabe que nesse mundo a gente teria aflições, mas que a gente possa ser sempre o braço de Jesus. A ADRA faz isso de forma exemplar. Obrigada. Gente, falar sobre a Bíblia para as pessoas que não possuem religião é a proposta do programa Viva uma Experiência Real, apresentada pelo pastor Kleber Gonçalves. O programa está com novos episódios no ar e tem novidades. Vamos ver? O que um livro que começou a ser escrito há pelo menos 3.000 anos, como é o caso da Bíblia, tem a ensinar a quem vive em pleno século XXI? E como sair da teoria e ter uma experiência real com a palavra de Deus? Esse é o questionamento que permeia a mente de muitas pessoas e que direciona o conteúdo apresentado pelo pastor Kleber Gonçalves no programa Viva uma Experiência Real, que há mais de uma década faz parte da programação da TV Novo Tempo. O principal objetivo do Viva é trazer de maneira relevante, de maneira significativa, a verdade bíblica a pessoas que não têm um background cristão. Obviamente, muitas pessoas que são cristãs assistem, ficam felizes com aquilo que escutam, mas o principal propósito é levar uma mensagem que possa falar ao coração daqueles que não têm noção do texto bíblico. Aqueles que, por exemplo, ao você mencionar algo que nós encontramos na Palavra de Deus, chega a pensar, uau, isso está na Bíblia. Trazendo a mensagem maravilhosa de Deus do passado para os nossos dias. Nossa vida nem sempre vai de acordo com aquilo que nós planejamos. Mas o que fazer quando as situações ao nosso redor fogem do nosso controle? Quem acompanha o programa Viva já tem uma noção de como o pastor Kleber aborda a palavra de Deus. O pastor Kleber tem, para mim, 2 fatores que são muito interessantes. Primeiro, o pastor Kleber tem uma formação acadêmica, o seu mestrado, o seu doutorado, que colabora trazendo para ele subsídios de como apresentar. Além disso, hoje, o pastor Kleber, ele é um dos líderes da Igreja Adventista no mundo que é responsável por levar a mensagem da palavra para mentes pós-modernas. Então, ele tem uma visão de mundo. Então, hoje ele está num país, hoje está em outro, criando maneiras de como alcançar corações que questionam a fé em todos os aspectos. E para este ano, o pastor Kleber está preparando diversos temas. Nós temos uma gama aí de temas a serem abordados. Alguns deles vamos estar focando na vida de uma pessoa específica para esse próximo ano. E eu tenho pensado, nós estamos preparando uma série sobre a vida de José. É algo que estou antecipando com muito carinho, aprendendo pontos específicos da vida dele. Outras mensagens das séries focadas em textos bíblicos que são queridos às pessoas. Por exemplo, o Pai Nosso, ou as Bem-aventuranças, os 10 Mandamentos, textos famosos da Bíblia. Agora o programa tem 30 minutos de duração. O episódio inédito vai ao ar aos sábados, com reprises no domingo e na segunda. Antes, o Viva uma Experiência Real era gravado no auditório de uma igreja. Nesta nova temporada, o programa passa a ser produzido pela TV Novo Tempo. Bom, o pastor Kleber tem muitas responsabilidades, né? O pastor Kleber, o apresentador do programa, ele faz a mensagem, né? A reflexão. Então, ele mora lá nos Estados Unidos e a frequência agora vai ser de 2 vezes no ano. Ele grava 20 programas. Em uma semana a gente faz um intensivo aí, grava 20 programas. Cada vez que levanto para pregar ou para gravar um programa, eu fico pensando assim, Deus, talvez essa seja a primeira oportunidade dessa pessoa de ouvir tua palavra. Então, de alguma forma, fala ao coração dele. Mas eu também oro, Senhor, talvez para essa pessoa vai ser a última oportunidade de ouvir do teu amor e da tua palavra.
Então me usa também nesse sentido. Mensagens especiais da Palavra de Deus esperam por você às 8h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Eu tenho esse momento especial com você. Aguardo tua presença e Deus possa de maneira muito especial te ajudar a viver sempre, a cada dia, uma experiência real com Ele. Te espero lá. Muito legal ver o trabalho que o pastor Kleber realiza, tanto no Viva quanto aqui no Missão 360, não é? Deus abençoe o seu ministério, viu, pastor? E Deus abençoe você que acompanha o programa Viva, uma experiência real. Bom, e agora eu te pergunto, qual a sua boa notícia? Conta pra gente que eu vou mostrar aqui na tela para todo o Brasil. É só você enviar sua mensagem em texto, com aquela fotinho linda também, ou em vídeo com o celular na horizontal para o nosso WhatsApp. Nosso número é o 12 98135 2908. É sempre esse número. E a gente está aqui de segunda a sexta, então você pode mandar mensagem sempre que você quiser participar por aqui. Solta aí. Deise de Blumenau, Santa Catarina. Olá, Darcy, tudo bem? Graças a Deus. Gostaria de dar minha boa notícia. Meus pais passaram 2023 com muitos problemas de saúde. Os dois acamados, mas como o Senhor é fiel, temos visto melhoras a cada dia. Somos infinitamente gratos a Deus pelo cuidado com meus pais, Senhor Guido e Dona Marlene. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Que o Senhor abençoe o seu Guido e também a Marlene e toda a família. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Obrigada por compartilhar essa notícia com a gente. Manuel de Paraupebas, no Pará. Quando fiz uma cirurgia, pedi a Deus para que não desse nada de errado no procedimento. Deus ouviu minha oração e foi uma bênção. Glórias ao Senhor. Um abraço para você, Manuel. Marlene, boa noite, Darcy. Já tive sim oração respondida. Minha mãe orou por mim quando ainda fazia hemodiálise e Deus respondeu. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou transplantada. É isso, gente, esse é o poder da oração, a nossa conexão com Deus. Lembrando que a gente está aí nesse período de 10 dias de oração da Igreja Adventista, que com certeza é para reforçar esse hábito tão importante para a gente. Solta a próxima. Sirlei de Urataí, Goiás. Eu estava orando por um trabalho na minha área de segurança do trabalho. Já havia 4 meses. Eu já tinha desistido e achava que a empresa já tinha contratado. Ontem, quinta-feira, eu já estava com muita ansiedade. Tinha orado muito por essa resposta e a igreja estava orando. Para honra e glória de Deus, a empresa me contratou. Deus seja louvado. Amém. Verdadeiramente, viu? Um abraço para você. Seja uma bênção lá. Tá bem, Sirlei? Última pausa do programa de hoje, mas eu volto com a segunda parte da Maranata. Voluntários constroem poços de água para ajudar a comunidade lá no Quênia. E também eu vou te mostrar um projeto em Recife que estimula o hábito de leitura por meio da revista Nosso Amiguinho. Eu volto já. A revista já está de volta, obrigada pela sua companhia. E eu quero chamar agora a Bárbara Luz, que apresenta o programa Fé em Ação. Ela vai contar as novidades do programa que vai ao ar amanhã às 9h30 da noite. Olha só. No Fé em Ação deste sábado, vamos conhecer Luciene Feitosa, que, insatisfeita com os rumos da carreira profissional, resgatou um sonho do coração, ser missionária. Em São Tomé e Príncipe, na África Central, ela adotou um filho do coração. E mesmo retornando ao Brasil, ajuda a mantê-lo por lá. No estúdio, o Sérgio conhece mais detalhes da história da Luciene, que se tornou empreendedora depois de viver a experiência da missão. Eu precisava ir para esse lugar para primeiramente me desconstruir. Eu entendi primeiramente antes de tudo, né? Deus queria me moldar ali. Quer saber o que os empreendedores adventistas têm feito pelo Brasil e fora dele? André Aurel mostra pra gente. E eu tô aqui, gente, curiosa para conhecer a Luciene e ouvir mais experiências de missão. Nosso encontro, você já sabe, sábado às 9h30 da noite. A gente se encontra. Está dado o recado, viu? Amanhã, Fé em Ação às 9h30 da noite, horário de Brasília, não perca. E como eu disse no início do programa, agora você vai ver a segunda e última parte do quadro Maranata. Voluntários fazem poços de água no Quênia para ajudar a população local. Vamos ver juntos? Após levar água para Walat, a equipe fez as malas e seguiu em direção à aldeia de El Bagoche. Mas antes tiveram que atravessar um largo leito de rio com areias profundas. O nosso caminhão de apoio à perfuração estava cheio de água e de outros suprimentos. Ele teve problemas antes mesmo de descer no rio.
Havia muita areia com lodo e pensávamos que ele estava com a tração nas 4 rodas, mas não engatou e ficou enterrado até a metade. Nós pegamos as pás e cavamos muito, não só ao redor das rodas, mas por baixo, porque o eixo diferencial também estava preso. Nós tiramos toda a areia e confirmamos que a tração nas 4 rodas ou 6 rodas estava acionada. Então ele saiu do rio e foi embora. E depois o caminhão que transportava comida e água, bom, ele desceu até a margem, até o rio. Ele foi descendo, estava numa marcha muito alta e parou. Quando você acelera, a roda começa a girar e você desce. Então, tiraram ele de lá e levaram ele para a margem, para entrar certo e conseguir passar. Depois disso, nós aprendemos a lição e fizemos a travessia um depois do outro. Um de cada vez. Elba Ghosh é o lar de Nakuleia, de 14 anos. Ela já está casada há alguns anos, mas coleta água neste leito há mais tempo. Todo dia, Nakuleia caminha 2,1 quilômetro ida e volta para coletar água. Certos dias, ela precisa fazer a caminhada até 5 vezes, totalizando 10,5 quilômetros por dia. Acordo todo dia, vou pro rio, volto, dou água para as cabras e tiro leite. Às vezes os filhotes têm tanta sede que bebem todo o leite. Não sobra nada para nós, às vezes vamos dormir sem comer nada. Com um poço, será muito fácil conseguir água. Quando quero água agora, tenho que caminhar até o leito do rio, tirar a areia, esperar a água aparecer, coletar ela e voltar para casa. Vai ser bom para mim porque poupa muito tempo e vou conseguir achar água facilmente. Os especialistas disseram que não conseguiram achar água próximo à igreja que fosse suficiente e usaram formas muito sofisticadas de analisar o que tem lá embaixo. Análise de traços de fraturas e, enfim, coisas muito complexas. Trouxemos especialistas dos Estados Unidos para fazer essas análises. E um deles foi à igreja e disse: olha, não há muita chance. A chance é quase zero. Então pedimos para analisarem aquele velho leito do rio. Então vamos lá, olhar lá. Ele disse, bom, a chance de achar água aqui é de 50%. Mas os moradores diziam que às vezes quando chove, cai muita água e que essa chuva ia descer pelo leito e destruir o poço que cavaríamos. Não queriam que fosse lá, mas que perfurássemos perto da igreja. Eu disse que não havia água na igreja, mas que queriam mesmo assim. Então, eu tinha conversado com o nosso diretor no país, o Ronnie, uns dias atrás, então, o que iríamos fazer? Bom, nunca vão entender se perfurarmos o leito do rio. Se perfurarmos perto da igreja e não der água, não deu. Não vão poder dizer nada. Essa foi a nossa decisão. Investimos o dinheiro perfurando perto da igreja, apesar de tudo. A equipe teve 2 dias difíceis de perfuração. No fim, apesar do relatório geológico desanimador, eles conseguiram água em Elba Ghosh. Nakuleia teria água limpa e acessível sem precisar escavar na areia. O homem disse que não havia água aqui. Deus disse que havia. E havia. E quando você percebe que está presenciando uma coisa dessas, é tão poderoso quanto qualquer história bíblica. É a mesma coisa. É uma história bíblica, só que uma história bíblica moderna. Estamos vivenciando isso agora e podemos, inclusive, participar, podemos presenciá-la e podemos até tomar decisões nessa história. Oramos a Deus e Ele faz alguma coisa por nós. É real. Não tem como não se sentir honrado. Para mim, isso pode até passar com o tempo e a realidade pode acabar batendo, mas eu estou agora muito animado. Estou muito, muito satisfeito. Sou grato a Deus. Embora a água tenha sido encontrada como boa parte das águas subterrâneas perto do lago Turkana, ela era salgada. Ela é ainda bem-vinda para banho, higiene, culinária e até para dar aos animais. Mas houve certo grau de decepção por ela não ser totalmente doce. Não podemos tirar o mérito mesmo sendo salgada. Afinal,
Quem lê a Bíblia sabe que Deus pode tornar a água salgada em água doce, se essa for a vontade dele, mas deve ser feito pela glória dele. Então é óbvio que ele fez isso, e é o que eu penso. E não sei se isso vai acontecer, ou como vai acontecer. É uma história em andamento. Poucas horas depois, Noble recebeu a notícia de que a água havia ficado doce. No início dessa manhã, eu disse que a água, aqui em Elbogosh, no norte do Quênia, seria salgada, provavelmente salgada. Mas viemos aqui agora e descobrimos que a água é pura e potável e estamos animados. Eles estão extraindo 13 galões por minuto, o que é mais do que precisam. E as pessoas estão animadas, todos estamos, água pura. Com a sobra de materiais, a equipe da Maranata pôde perfurar mais 3 poços na área, embora um deles não tenha dado água. A equipe da Igreja de um Dia também ergueu 6 estruturas para o crescente número de membros adventistas. Essa experiência toda teve um impacto profundo na fé crescente da equipe da Maranata, que não era adventista, culminando no batismo de 6 trabalhadores no Lago Turkana. Foi indescritível para mim, porque nunca imaginei que iria batizar as pessoas com quem trabalhei por 2 semanas. Foi uma emoção quase difícil de controlar. E não só os membros da equipe da Maranata que decidiram seguir Cristo. Aldeias inteiras em Ileret estão recebendo a água espiritual que estão encontrando. As pessoas vêm tirar água e ouvem o canto e a pregação, e enquanto elas estão tirando a água física, são alimentadas com água espiritual. Já está provado que esse contato, essa influência, leva cada vez mais as pessoas a conhecerem a igreja e a se tornarem adventistas. Jesus se conecta com a mulher no poço, que só pensava assim: ah, você vai me dar água. E Jesus diz: vou lhe dar água viva. E ela diz: o quê? Então, a imagem mental que Jesus reproduziu para aquela mulher é a mesma que está aqui. Nós vamos ajudar vocês com a água física, mas vocês também ganharão a água espiritual. E é isso que estamos vendo acontecer até hoje, aqui no norte do Quênia, coisa que nunca foi alcançada por nenhum grupo religioso. Nós sonhamos com isso desde que chegamos aqui. Há água, não há água, podemos ajudar as pessoas, não podemos ajudar, as igrejas são boas e ajudam. Os poços, a água, isso muda a vida em todos os aspectos. Seja a pessoa cristã ou não, todos têm necessidades. Então, sim, ver a água, ver as pessoas usando a bomba e as crianças, e na verdade nem só as crianças, pegando a água e jogando na cabeça, é muito empolgante. Mais que empolgante, é miraculoso. Porque não sabíamos o que esperar e aqui está a água que queríamos desde a primeira vez que viemos aqui. É difícil explicar, é impactante, de verdade. Se você não se impactou, você não está vivo. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Maranata, acesse maranatabrasil.com.br. Gente, em Pernambuco, voluntários se uniram para realizar uma ação solidária que vai ajudar crianças a desenvolverem o hábito da leitura com uma revista que ensina valores que eles podem levar para a vida toda. Lembre-se de fazer sempre o seu melhor. A leitura estimula a imaginação, expande o vocabulário, desenvolve habilidades cognitivas e pode melhorar a sua compreensão do mundo ao redor. E foi pensando nisso que representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia se uniram a doadores para apadrinhar um grupo de pequenos leitores. 45 crianças foram beneficiadas com a ação solidária realizada nessa comunidade. Com o projeto Adote um Leitor, elas terão em mãos mensalmente uma revista que incentiva a leitura e o seu desenvolvimento social. O primeiro exemplar já foi recebido com muita alegria. A revista eu adorei, é muito boa, tem várias coisas. Vou tentar fazer cada um em casa. Eu gostei muito de ganhar essa revista, porque ensina muito a ser criança, não falar palavrões, ensina a ajudar os pais, a tudo. Várias famílias já são atendidas no núcleo da ADRA, que tem feito uma diferença constante. É onde a gente pode agora desfrutar dessa oportunidade, que eles vão poder aumentar mais o nível de conhecimento deles,
onde também eles vão poder desenvolver melhor a sua leitura, né? De fato, esse projeto chegou no momento ideal. Chegou aonde exatamente nós precisávamos juntar as forças aqui dos voluntários, dos pais, dos meninos aí, tanto que precisava da leitura. E o envolvimento de toda a família no processo, com certeza, vai facilitar o desenvolvimento da leitura. Eu, como mãe, assim, né, eu quero poder ajudar o meu filho para que ele possa fazer desse material um instrumento de bênçãos na mão dele. Quem sentiu o desejo de proporcionar às crianças o que já teve na sua infância, recebeu nas mãos um reconhecimento por sua participação na realização de sonhos. E na minha educação eu fui ajudado pela revista Nosso Amiguinho, né? E a gente acredita muito no potencial, na qualidade da revista, no conteúdo que tem. E agora temos o privilégio de ser também um padrinho do programa Adote um Leitor. Nem precisa falar dessa revista, é uma revista completa, né? E é onde eles vão ter a oportunidade de ter educação de qualidade e leitura de qualidade. Porque só a educação oferece oportunidades iguais a quem teve caminhos diferentes. Com esse compromisso, livros são apresentados a diferentes gerações, gerando resultados que serão vistos em toda a parte. Porque nós entendemos que as publicações elas podem alcançar as pessoas. Elas alcançam os adultos, elas alcançam as crianças e de maneira especial a Nosso Amiguinho, que tem 70 anos, entrou hoje aqui em 45 lares. E nós agradecemos porque é um projeto social também. Além de trazer educação para as crianças, nós temos a participação de doadores. Acaba sendo um projeto completo, né? Vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp, que é o 12981352908. Solta aí. Vilma de Oliveira, de Santa Catarina. Boa noite, feliz sábado para você também, Vilma. Minha boa notícia é que estávamos separados há 35 anos e agora estamos casados há 1 ano, graças a Deus, e estamos muito felizes. Nossa, que legal, que boa notícia. Que Deus continue abençoando vocês. Caleb Gaspar, de São Luís, no Maranhão. Minha boa notícia é que a minha mãe, Maria Gaspar, completou 90 anos de idade e 65 anos de adventista, sendo uma alegria para todos nós. Parabéns para ela, que Deus continue abençoando. Tânia de Serra, no Espírito Santo. Gratidão sempre, minha filha conseguiu bolsa integral no curso de fisioterapia. Deus é bom o tempo todo, verdadeiramente. Um abraço para você, parabéns para ela. Alessandro de Aracruz, Espírito Santo, boa noite. Manda um abraço para todos da Igreja Adventista de Caieiras Velha. Somos todos indígenas. Pessoal de Caieiras Velha, Deus abençoe vocês, tudo de bom. E que vocês possam permanecer unidos aí na presença do Senhor, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, gente. Um ótimo fim de semana para você. Eu te encontro novamente na segunda-feira às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Fica com Deus. Até lá. Tchau, tchau.